Amém, meus amados, podem se assentar. Eu sou o pastor Andriele Thompson, membro dessa igreja, e depois de alguns meses, estive aqui no dia 27 de novembro do ano passado, fazendo o lançamento do livro, e depois de então estou retornando aqui nessa oportunidade de poder compartilhar a respeito de um tema tão importante, tão relevante em nossa sociedade, principalmente no Brasil, sobre o tema ansiedade. Como lidar ou lidando com a ansiedade. Uma vez que o Brasil é considerado o país com maior taxa, maior incidência de transtornos de ansiedade. Em todo o mundo, em todos os países, considerando todas as populações aí dos países, o Brasil é o que concentra maior número desse transtorno. E eu estou aqui falando com vocês essa manhã com um pouco de ansiedade. Meu ser está experimentando nesse momento essa emoção, da ansiedade. Imagine que depois de um ano sabático, que eu completei no dia 1º de março, imagine que estando falando numa comunidade que eu amo, na igreja Batista em Jardim Camburi, onde tem várias pessoas me observando, olhando, tem o meu pastor amado, Juarez, ali olhando para mim, pessoas lá na telinha acompanhando pelo YouTube, amigos inclusive que foram convidados para estar aqui, diante de tudo isso, e somando-se a isso, depois de passar por uma surpresa do coração, tudo isso somado, faz o coração aqui dentro bater mais rápido. Eu estava agora ali verificando que está 109 batimentos por minuto. O dobro do minha frequência cardíaca quando estou em repouso. Quando estou em repouso é 52, 54, mas agora está 109 batimentos por minuto. Eu me sinto transpirando um pouco mais, meu corpo está mais quente, mais aquecido. Minhas pupilas estão dilatadas, estou em uma situação em que o meu corpo ele está me alertando. Você está passando por uma situação atípica, você precisa fazer alguma coisa. Ou você foge, sai correndo, ou você encara, usa suas técnicas, usa o que você já aprendeu nessa vida, respira fundo, confia em Deus, Entenda que é uma situação em que eu estou no meio de pessoas amadas, amigas, e ninguém aqui vai levantar e vai vir aqui, me bater ou causar alguma violência. Então eu posso acalmar a minha alma, posso apaziguar, para poder então compartilhar com os irmãos sobre a ansiedade. Quem aqui já esteve numa situação, não assim à frente de uma igreja falando, mas quem que já esteve na frente de uma sala de aula, tendo que apresentar um trabalhinho lá? Quem aqui já esteve numa prova de trânsito em que você estava ali sendo observado pelo o seu examinador e você sabia fazer tudo, mas naquele dia o carro morreu, porque o seu nervosismo atuou ali de forma diferente, porque você estava submetido a uma circunstância, uma ocasião nova, diferente das demais. Quem aqui nunca pegou aquela folhinha da carta da célula? Hoje, irmãos, o líder pediu para eu fazer edificação. Liga não, eu estou um pouquinho nervoso, porque é minha primeira vez. Não é verdade, irmã Graça? Mesmo com os cabelinhos brancos, experiente, quando a gente vai fazer algo que não está tão acostumado, tão habituado, a gente sofre uma crise de ansiedade. Uma crise que pode ser classificada como normal, não necessariamente patológica. Então, situações como essas fazem parte da nossa existência, fazem parte da nossa vida. E eu quero agora trazer para vocês um caso, eu peço para o amigo passar o próximo slide, que é o caso verídico de Ron, que demonstra uma situação que já não é normal,
que já é patológica. E são essas questões que eu vou falando aqui hoje com vocês, é importante vocês irem observando. Será que eu passo por isso? Será que o meu filho está enfrentando situações semelhantes? Será que o meu cônjuge tem passado por situações assim? À medida em que forem dados exemplos, situações, é importante vocês estarem avaliando a própria vida, as pessoas que estão ao seu redor. Então, o caso verídico de Ron é o seguinte: Ron tem 20 anos, boa saúde, é simpático e popular entre os colegas. Até pouco tempo atrás, estava matriculado num curso de marketing numa faculdade cristã do meio oeste americano. Mas em meados do segundo ano, uma semana antes das provas finais, ele abandonou o curso. Eu não conseguia aguentar a ansiedade, disse ele ao médico da família. Ao voltar para casa, ele, na época das provas, eu começava a suar frio, me dava um branco e eu esquecia tudo o que tinha estudado. Depois de um tempo na faculdade, parei de ir às aulas porque ficava ansioso demais, com medo de esquecer alguma coisa que podia cair na prova. No final do primeiro trimestre, me sentia mal só de entrar no prédio principal. Depois, parei de ir à cafeteria, porque não queria correr o risco de encontrar um dos professores. Já perto de abandonar o curso, minha ansiedade era tão grande que eu quase não saía mais do quarto. Ron é cristão, sua Bíblia está marcada em Filipenses 4 e os versículos 6 e 7 estão sublinhados. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Mas apesar de suas orações, Ron não tinha paz. Em vez disso, ele entrava em pânico quando se lembrava de que tinha que procurar um emprego agora que saíra da escola. E se ninguém me contratar? Pensava ele. E se eu arranjar um emprego e não conseguir desempenhar as minhas tarefas? E se eu ficar ansioso demais e não conseguir sair para trabalhar? O médico, então, receitou um medicamento ansiolítico e sugeriu que Ron procurasse um terapeuta. O efeito calmante dos tranquilizantes permitiu que Ron marcasse a consulta. Juntos, Ron e o seu conselheiro tentarão entender as razões para essa extrema ansiedade. Provavelmente, tentarão desenvolver métodos que permitam ao rapaz relaxar e lidar com o estresse, inclusive o estresse de um novo emprego. Os pais de Ron aceitam a ideia do aconselhamento, mas querem resultados rápidos. Seu pai é um homem de negócios muito bem-sucedido, que corre atrás do sucesso e que gosta de ver tudo resolvido bem depressa. Ele não demonstra muito boa vontade com a ideia de ver seu filho indo a um desses médicos de cabeça e espera que as ansiedades de Ron acabem logo. Ron acha que a maior parte de sua ansiedade é ele mesmo quem provoca, mas também sabe que ela pode ter uma causa física. Outra coisa que ele fica imaginando é se uma grande parcela desse problema não se deve à excessiva pressão exercida pelo seu pai, insensível e impaciente, embora bem intencionado. Então, queridos, esse é o caso de Ron, um caso patológico, um caso em que a ansiedade vai crescendo, vai tomando domínio sobre a sua vida, alterando os seus comportamentos, controlando os seus hábitos, moldando a sua vida inteira por conta de uma evitação, buscando evitar as situações que levam ele a essa sensação física, a esse mal-estar físico. Porém, a pessoa na crise de ansiedade, ou quando ela está vivendo situações semelhantes, a própria evitação da situação gera ansiedade, de maneira que ela se torna uma refém e fica presa a essa situação. A ansiedade é um estado emocional que causa inquietação, incômodo e apreensão, afetando o pensamento e as emoções com temores, incertezas e inseguranças, acompanhado de elevada excitação física.
Nervosismo, medo, fobia, tensão, tecnicamente têm significados diferentes, mas acabam sendo usados como sinônimos para descrever a ansiedade. Então, às vezes, a pessoa não vai saber dizer a emoção exata que está sentindo. Estou sentindo ansiedade. Mas ela vai poder dizer, é um medo que eu estou de sair na rua hoje. Um medo de pegar elevador. Um medo que eu tenho de... Começo a pensar que eu vou ter que tomar um avião, daqui a um mês já começo a ficar nervoso. Então, essas palavras, medo, nervosismo, fobia, tensão, elas podem ser usadas, muitas vezes, para expressar o que a pessoa está vivendo, a crise que ela está passando, a ansiedade. Então, eu quero mostrar a partir de agora o que pode ser considerado normal e o que pode ser considerado patológico para essas diversas maneiras de falar. Medo, nervosismo, ansiedade, crise de ansiedade, para que cada um possa usar na própria vida uma avaliação pessoal daquilo que acontece normalmente, como eu brinquei com vocês aqui logo no começo, sobre a minha situação nesse momento, né? E aquilo que, dependendo das circunstâncias, pode ser considerado patológico, tóxico, uma enfermidade. Então, ansiedade normal e patológica. Ansiedade normal, sensação física alterada, decorrente de um evento específico. E o pensamento, e se? E se eu for mandado embora? E se eu morrer? E se eu não passar na prova? E se eu tomar um fora daquela garota? São pensamentos que fazem parte do dia a dia de um indivíduo em circunstâncias específicas. Agora, ela se torna patológica quando as situações descritas aumentam e passam a alterar o comportamento do indivíduo, a ponto de limitá-lo a seguir em frente. Então, e se eu for mandado embora do trabalho? E a pessoa todo dia vai para o trabalho pensando nisso, e ela começa a atrapalhar o próprio rendimento dela no trabalho. Ela começa a atrapalhar os relacionamentos dela com as pessoas ali, porque ela acha que a qualquer momento ela pode ser demitida. E então ela começa a trazer resultados menores do que ela poderia, se ela não tivesse com aquele pensamento, e se, né? Então, ansiedade, nós vemos essas maneiras de se expressar. A preocupação, ela é normal, quando a gente pensa, bom, mês que vem eu tenho um compromisso financeiro a arcar, e agora eu ainda não cheguei nesse valor na minha conta bancária. Eu tenho uma preocupação natural. Meus filhos estão crescendo e eu quero que eles tenham um futuro próspero, e eu começo então a ficar preocupado e fazer coisas que possam ajudá-los a ter esse futuro próspero. São preocupações normais do dia a dia, né? Preocupação no horário em que seu filho não chegou ainda de casa, já está tarde, você fica preocupada pensando, nossa, está tão perigoso as ruas hoje, está tão difícil, né? Está tanta violência, e gera uma preocupação normal, faz parte da vida, faz parte da nossa existência. Ela se torna patológica, a preocupação, quando a pessoa não para de se preocupar, não consegue se desligar o tempo todo naquele pensamento, se, vai acontecer, tem dificuldade para dormir, aí entram os problemas, né, ligados ao sono, não dá um descanso para a mente, não consegue focar em algo, fica o tempo todo sendo roubado nos seus pensamentos, perde o foco, procrastina, parece estar tenso o tempo todo, chega a sentir dores musculares, tamanha a tensão do corpo, generalizada, e não consegue agir. O nervosismo. Quem aqui nunca experimentou ficar nervoso, né? Dar um estouro, né? De repente sai do 0, vai para o 100, né, de uma maneira abrupta. Quando você, por exemplo, vai fazer uma apresentação em público, vai fazer uma prova que você já se vem se preparando, às vezes, um ano inteiro, chega o Enem. A pessoa fica nervosa naqueles dias, porque há uma expectativa grande, há um preparo tão grande para aquele momento, então a pessoa sente um nervosismo normal, diante de um encontro amoroso. Você se lembra?
Você se lembra da primeira vez que você foi se encontrar com a sua tão esperada, né? Ou tão esperado, e você suava as mãos, você tentava parar de tremer, mas não conseguia, e tudo isso fazendo parte de uma expectativa de um momento, um nervosismo normal, porque você é ser humano, porque você tem emoções, né? Você está vivo. Então, é normal se encontrar nervoso em certas circunstâncias. O que é patológico então, Andriele? O que é doentio? Quando esse nervosismo lhe gera um desespero. A pessoa ela perde a noção da esperança de que vai acontecer algo bom, de que vai dar certo. É patológico quando esse nervosismo lhe gera muito suor, sensação de que o corpo está um tremor descontrolado. Quando a pessoa foge de uma situação, então ela não consegue encarar aquela situação por conta do seu nervosismo, ela foge, ela falta aula no dia que tem que apresentar o trabalho. Ela não comparece lá na empresa porque teve uma dor de barriga muito forte, proveniente de um nervosismo. E isso é repetitivo, isso é algo que acontece com frequência e não apenas circunstancial. O nervosismo é patológico quando a gente coloca o foco no julgamento que o outro está fazendo sobre nós e não consegue se concentrar na própria atuação daquele momento. E essa preocupação, esse nervosismo é tão grande que limita o indivíduo, escraviza a pessoa, faz alterar os seus comportamentos, faz alterar os seus hábitos, né? E também tem o medo normal é aquele medo de várias coisas, às vezes com trauma, por conta de um trauma vivido, às vezes não. O medo de lugares fechados, medo de dirigir, medo de usar o elevador, medo de barata, medo de uma cobra. Normal, né? Não há problema. Você sente medo, mas consegue enfrentar aquilo, né? Quem aqui já foi chamado para matar uma barata, porque o outro não conseguia? Quem aqui já foi? Eu já, né, dona Alessandra? Então, você consegue encarar aquilo. Você chama alguém, pede ajuda, tem uma barata aqui, né? Agora é patológico, queridos, quando a pessoa não consegue enxergar a própria força para superar o medo. A pessoa ela se sente incapaz de lidar com aquela situação que está causando medo. Quando o medo limita e aprisiona, o medo de dirigir, por exemplo, que leva a pessoa a achar que nunca mais vai poder dirigir. Imagine que alguém sofreu um acidente no trânsito, dirigia normalmente, aquele acidente causa um trauma por conta da situação estressante, e dali em diante ela não consegue mais dirigir. Eu me recordo quando eu caí, a primeira vez que eu caí de moto, estava devagarinho, machuquei pouco, e aí eu me lembro que quando eu ia, depois de recuperado, eu ia pegar a moto de novo, eu ficava assim, será que eu vou cair? Minha cabeça ficava, e se eu fizer aquela curva ali e não conseguir fazer direito? Aí eu fui ganhando confiança, fui encarando, fui enfrentando, fui lidando com esse medo que estava instalado ali no meu ser. Aquele medo do trauma que eu tinha sofrido. E aí, se tornaria patológico se depois daquele trauma eu não conseguisse mais voltar a pilotar uma moto. Percebe? Então, existe o medo natural, normal e o patológico. E por fim, a crise de ansiedade, também normal. E uma crise de ansiedade patológica. Aí você deve perguntar, mas peraí, crise de ansiedade normal? É. Diante de um fato estranho, um acidente, um assalto, um sequestro. A pessoa lida com aquela situação tão atípica, tão avassaladora, que ela tem uma crise de ansiedade, né? Ela sofre naquele momento tão intensamente que é natural, ela vai às vezes surtar, a pessoa pode desmaiar, a pessoa ela acha que vai morrer, né? Acha que está tendo um ataque do coração por conta de um assalto, um sequestro. É uma crise de ansiedade normal. Quando que é patológica? Quando vem de repente. Você está aí, sentadinho, está ouvindo falar disso, começa a imaginar a situação, você começa a tremer, começa a perder o controle, sentindo uma falta de ar, de repente você grita, mas está tudo normal aqui, não tem nenhum problema.
aí a gente começa a perceber a patologia da crise de ansiedade. Quando sente medo da possibilidade de ter novas crises, quando se torna prisioneiro da ansiedade na tentativa de evitar as novas crises. Então, meus irmãos e irmãs, essas são algumas maneiras, né, que a gente experimenta essas emoções no nosso dia a dia, e elas podem acontecer de forma normal, circunstancial ou patológica. Segundo a Organização Mundial de Saúde, dados de 2019, 18,6 milhões de brasileiros convivem com essas ansiedades patológicas. Imagine que 10% da população brasileira, ela convive com a ansiedade patológica. O ladinho direito da coluna que a gente estava lendo. E quais são os principais fatores, né, para isso, para esses dados tão grandes, assim, tão alarmantes da nossa sociedade? São 3: índice elevado de desemprego, recorrentes mudanças no rumo da economia do país e a falta de segurança pública. Esses são 3 fatores que mais impactam a vida do brasileiro, que mais gera ansiedade, essas instabilidades, essas inseguranças provenientes da falta de emprego ou dessa incerteza em relação ao emprego, ao trabalho, né? A economia, que uma hora está bem, outra hora está mal, a inflação vai subir, vai baixar, eu vou perder o poder de compra, será que eu vou conseguir pagar as minhas contas com esse salário que eu ganho? Né? E a falta de segurança pública. Então, meus irmãos, vamos agora pensar um pouco sobre as causas da ansiedade. A ansiedade, ela é causada por conflitos e ameaças. Talvez seja bem pequeno para vocês aí, né, mas eu vou estar lendo também. Então, algumas ameaças causam ansiedade patológica, ok? Agora, pensando na forma ou na expressão patológica da ansiedade. Por exemplo, quando eu me sinto inseguro, isso pode me levar a uma crise de ansiedade. Eu me recordo de uma cliente da psicologia, da psicoterapia, que ela vivia num bairro onde acontecia tiroteio. Então essa pessoa, ela estava em casa e de repente ouvia um tiro. E ela passou a viver uma ameaça na vida. Será que eu saio de casa? E se eu sair e uma bala perdida me atingir? Percebe? Então, ameaças ao nosso redor, inseguranças que ameaçam a segurança e a identidade do indivíduo. Conflitos entre opções que podem ser contraditórias ou desagradáveis, mas necessárias. Eu, há 10 dias atrás, fui a uma consulta médica com um cardiologista. Ele falou: Andriele, nós temos 2 caminhos. Um caminho é menos invasivo, você vai ter que fazer um exame, outro exame, outro exame. Vai levar 1 mês, 2 meses. O outro caminho é você já ir logo fazer o cateterismo, amanhã. Na hora, decisão, vou ou não vou? Faço ou não faço? Quais os riscos? O que eu ganho e o que eu perco? Né? Então, diante de situações dúbias, conflituosas, a gente tem que decidir e tem opções, eu tenho que avaliar prós e contras. Ameaça, instabilidade, incertezas vão causando essas ansiedades, levando a transtornos de ansiedade. O medo de fracassar, medo das incertezas do futuro, guerras, rejeição, medo das responsabilidades a serem assumidas, medo das doenças, medo da morte, solidão, medo de viver mudanças. As carências também causam ansiedade. Necessidades não satisfeitas como sobrevivência, segurança, sexo, de significado, de autorrealização, necessidades de uma individualização que não é satisfeita. E por último, características individuais, pessoais, fisiológicas, por exemplo. Existe o prolapso da válvula mitral, uma válvula no coração, quando ela está numa posição não normal, uma questão aí fisiológica, ela causa uma anomalia cardíaca que causa sintomas parecidos ao do pânico. Então, uma questão simplesmente fisiológica, que a pessoa começa a ter os mesmos sintomas de quem tem uma crise de pânico. Crenças e comportamentos aprendidos com outras pessoas também, tipos de personalidades diferentes,
o ambiente social em que você convive, que você é criado, e a cosmovisão. Tudo isso são fatores que causam a ansiedade. Vamos falar um pouquinho dos sintomas, meus irmãos. Embora seja muito já comum em nossa sociedade, a gente já conheça bastante esses sintomas, mas é necessário citá-los aqui. Sintomas físicos: taquicardia, sudorese, muito suor, problemas gástricos, dificuldade respiratória, tremores nas mãos, boca seca, úlceras, dor de cabeça, irritações na pele, dores nas costas, falta de ar, distúrbios do sono, fadiga intensa, perda do apetite, mudanças na pressão arterial, aumento da tensão muscular, dificuldade de digestão, constipação e alterações na química do sangue. Esses são sintomas físicos da ansiedade. Sintomas psicológicos: um estado de nervosismo, temores difusos, insegurança, medo de ameaças ou paranoia. Nos casos extremos, a ansiedade imobiliza o indivíduo de tal maneira que ele se torna incapaz de agir. E os sintomas cognitivos: ideias e pensamentos preocupantes, ou ideias e pensamentos obsessivos, dificuldade de concentração, dúvidas em excesso, negação afirmando que a ansiedade não existe, culpabilização do problema próprio em outras pessoas, pensamentos radicais e o escape no álcool e outras drogas como forma de alívio. Esses são os sintomas cognitivos presentes nos transtornos de ansiedade. E quais são os tipos que existem de ansiedade, dos transtornos de ansiedade? Aqui eu quero destacar 6. Transtorno de ansiedade generalizada, que também é conhecido pela sigla TAG. Esse tipo de transtorno crônico afeta as pessoas que são ansiosas e possuem sintomas físicos como cólicas, insônia, dores de cabeça, estresse e fadiga. O transtorno obsessivo-compulsivo, conhecido como TOC, e é tão comum hoje essa expressão, fulano tem TOC, por conta da pandemia, queridos, muita gente adquiriu esse TOC de ficar passando o tempo todo o álcool na mão. Vocês já viram isso? Foi um aprendizado, lavar as mãos. Agora, o tempo todo com álcool na mão, vira um comportamento compulsivo. Tem gente que chega a ter problema de dermatologia aí por causa disso, são comportamentos que vão sendo adquiridos. O TOC faz com que a pessoa organize involuntariamente alguns pensamentos repetitivos que se caracterizam por diferentes obsessões. A ansiedade ou fobia social. Um dos casos mais comuns é a fobia social, reconhecida pela extrema dificuldade em projetar-se, falar, ler ou mesmo estar em público. É associado ao medo e grande timidez. Um dos fatores psicossomáticos é a falta de concentração e o déficit de atenção, conhecido como TDA, transtorno déficit de atenção. O transtorno de estresse pós-traumático também, ficou muito evidente isso após a Guerra do Vietnã. Trata-se de um transtorno de ansiedade que ocorre após um evento que repercutiu de forma traumática para a pessoa. Guerras, estupro, terrorismo, acidente grave, sequestro ou desastres da natureza. Os sintomas vão desde o medo e o pânico até a associação de imagens, pesadelos ou situações próximas ao trauma ocorrido. Nós temos também o transtorno ou síndrome do pânico, que é o TP. É uma doença que se caracteriza pela ocorrência repentina, inesperada e, de certa forma, inexplicável de crises de ansiedade aguda marcadas por muito medo e desespero, associadas a sintomas físicos e emocionais aterrorizantes. E a fobia, que se revela pelo medo excessivo de algo, seja objeto ou ação. Para casos de fobias sérias, a pessoa evitará a presença do que originou seu medo. Algumas mais conhecidas: astrofobia, que é medo de trovão, relâmpago, tempestade; claustrofobia, medo de lugares apertados ou fechados. E eu me lembro aqui de ter vivido uma experiência dessa, fazendo uma ressonância magnética, E eu vou compartilhar, até falar um pouquinho da técnica que eu usei na hora ali para conseguir fazer o exame. Nunca tinha passado por isso. Ia fazer uma ressonância do cérebro. Então a pessoa me enfiou lá aquele tubo lá todinho, e eu olhando aquele negócio aqui assim, aquele troço aqui até o final, olhava para um lado, para cima, para o outro, tudo fechado. Apertei o botãozinho. Apertei o botãozinho, me tira daqui, me tirou.
Aí eu falei, tô se passando mal ali dentro. Isso assim, foi na hora, instantaneamente, né? Veio. E aí eu fui e falei com ela, ó, não quero cancelar não, deixa eu 2 minutinhos aqui fora. Aí eu olhei para o teto, que estava bem longe, olhei para os lados, fechei meu olho e fiquei com aquela imagem na minha mente, do teto alto, das paredes distantes. Fechei meu olho e ali fiquei com ele fechado até acabar o exame. O que causou o que me trouxe aquela crise de ansiedade naquele momento, da claustrofobia? O entrar na máquina de olho aberto e ver de repente a coisa me apertando. Então, são algumas das fobias, né, que estão aí acontecendo nas nossas vidas, nos acometendo. Brontofobia, medo de tempestades. Autofobia, medo de ficar sozinho. Gamofobia, medo de casamento. Demofobia. E demofobia? Medo do demônio? Medo de multidões. Está no meio de muita gente, a pessoa tem medo, se sente mal, falta de ar, né? Tem os sintomas físicos, cognitivos, psicológicos. Aracnofobia, medo de aranhas. Criofobia, medo de gelo ou frio. Hemofobia, medo de sangue. Ofidiofobia, medo de cobras. Acrofobia, muito comum, medo de altura. Nictofobia, medo da noite. A noite vai chegando, algumas pessoas vão ficando horrorizadas. Aerofobia, medo de voar. E aí, meus irmãos, o próximo slide eu trago algo muito importante, que eu acho que precisa ser repensado na nossa sociedade, na nossa cultura e na nossa teologia ou cosmovisão, de que sofrer de ansiedade não é fraqueza. Muitas vezes, dependendo da sua criação, dependendo da sua religião, cultura religiosa, você pode ter ouvido já, ser ansioso é pecado, né? Sentir ansiedade é opressão. Mas o que eu quero trazer aqui para vocês é que sofrer de ansiedade não é fraqueza, não é pecado, né? E o que eu vejo é que o próprio Cristo Jesus, ele lutou com a ansiedade ali no jardim do Getsêmani, né? Jesus, quando estava lidando com a finitude da vida humana, prestes a ser crucificado, tendo que lidar com um sofrimento e uma dor muito grande, na iminência de experimentar esse momento da sua vida, Jesus, ele experimentou a crise da ansiedade. Ele orou 3 vezes para não ter de beber do cálice. Seu coração batia de forma tão violenta que os vasos capilares se romperam e gotas de sangue escorreram pelo seu rosto. Ele ficou muito ansioso, mas não permaneceu ansioso. Ele confiou seus medos ao seu Pai Celestial e completou, encarou a sua missão na terra com fé. Ele também nos ajudará a passarmos pelas crises. Amém? E nós temos um mestre, né? Nós temos um Cristo, Jesus, que passou pelas mesmas situações que a gente. Então, se nós passamos também por lutas, por dificuldades, depressão, como o pastor Léo trouxe semana passada, se nós enfrentamos crises de ansiedade, nós podemos olhar para Jesus, clamar a Ele, buscar nele o socorro, porque Ele é o príncipe da paz, porque Ele é aquele que governa todas as coisas e tem o domínio sobre as nossas vidas. E temos tantos textos bíblicos que nos apoiam nesses momentos, como: eu sou o bom pastor e cuido das minhas ovelhas. Deixo com vocês a paz, a minha paz eu vos dou, disse Jesus. Não se turbe o vosso coração. Tenham bom ânimo, estejam animados, porque eu venci o mundo. Então, queridos, Cristo Jesus é uma âncora para a nossa vida, para a nossa saúde emocional, psíquica. Jesus tem palavras de vida, vida abundante, vida eterna. Jesus é essa fonte inesgotável de paz. Amém? Então, nos momentos de crise, temos essa primeira maneira de tratamento, é o próximo slide. A primeira forma de tratamento é buscar a fé.
é buscar em Jesus, amparar-nos naquele que não dorme, que não cochila, que zela por nós. E aqui eu falo conversar com uma pessoa amiga ou conselheiro, e o primeiro a se buscar para conversar através da oração é Cristo. E você também precisa procurar amigos, conselheiros, que você possa ter os ouvidos emprestados, para você poder dizer: estou me passando mal, tenho sentido tal coisa, estou aflito, angustiada, passando por situações difíceis na minha família, né? Ter alguém com quem conversar. Existe medicação apropriada para o tratamento dos transtornos de ansiedade, medicação que é indicada, que é transcrita pelos médicos profissionais específicos da área da neurologia, da psiquiatria. Lembrando que nenhum outro profissional pode medicar, ok? Tratamento alopático, com medicina. Apenas o médico tem essa permissão, essa autorização. Existe a psicoterapia, que será o momento em que você vai falar e derramar o que você quiser diante de um profissional que tem preparo para aquilo e que vai caminhar ao seu lado num processo de perguntas, de reflexões. Existe a meditação, e hoje algo muito falado pela própria medicina, pela própria ciência, né, o impacto da meditação na saúde emocional do indivíduo, que também traz seus desdobramentos na saúde física, na qualidade de vida. O exercício físico que libera serotonina, que é dopamina na nossa corrente sanguínea, trazendo uma sensação de bem-estar, prazer, satisfação de vida. O exercício físico é totalmente recomendável para o controle de ansiedade e também alimentação específica. Existem alimentos que também produzem serotonina ou que ajudam o próprio intestino a produzir serotonina. Então, todas essas formas colaboram para o tratamento. Mas, queridos, o primeiro passo depende de você pedir ajuda. Não fique vivendo essa situação sozinho. Não fique alimentando uma crise de ansiedade, se afundando numa prisão sem pedir ajuda. Busque ajuda. E por último, queridos, cultivar uma atitude cristã. Você pode abrir a sua Bíblia agora em Filipenses 4? Filipenses 4, de 4 a 9. Nós encontramos aqui um guia para nós lidarmos com a ansiedade. Filipenses 4, 4 a 9 diz assim: tenham sempre alegria unidos com o Senhor. Repito, tenham alegria. Sejam amáveis com todos, o Senhor virá logo. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações, peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios, isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Encham a mente de vocês, diz Paulo no versículo 8. E o versículo 9 conclui dizendo: ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto com as minhas palavras como com as minhas ações. Você pode ler comigo o finalzinho dessa frase, desse versículo? E o Deus que nos dá a paz estará com vocês. Vamos repetir? E o Deus que nos dá a paz estará com vocês. Cultivar uma atitude cristã. Alegrar-se, encontre motivos para estar alegres. Como disse o apóstolo Paulo, alegrai-vos, sejam alegres, tenham sempre alegrias unidos com o Senhor. Tenham alegria, encontre motivos para se alegrar. Escolha estar na companhia de pessoas que são para cima, pessoas alegres. Priorize escolhas na sua vida que proporcionem alegria.
Entre você escolher um filme de comédia e um filme de terror, entende? Faça escolhas que proporcionem alegria a você, coisas boas. Seja amável, ser amável, tenha atitude de amabilidade ou gentileza. Paulo está dizendo, sejam amáveis com todos. Quando nós somos amáveis com os outros, nós vamos gerando gentileza, atraindo gentileza, gerando bondade na vida das pessoas e recebendo bondade. Uma filosofia de vida condenatória, negativa, gera ansiedade, enquanto uma atitude graciosa e tolerante a reduz. Nesse texto também Paulo deixa muito claro a importância da oração. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações, peçam a Deus o que vocês precisam. Envolva petições e ações de graças nas suas orações. Leve a Deus o que você precisa e agradeça a Ele sempre pela bondade de Deus. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês. Queridos, aqui nós encontramos uma promessa de Deus, uma promessa da palavra de Deus, tá? Orem, peçam, agradeçam, e o resultado é a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará a mente e o coração. A paz de Deus guardará. Existe um termo entre os marinheiros, né, que eles descrevem uma tempestade. Quando marinheiros descrevem uma tempestade da qual nenhum navegador pode escapar, eles a chamam de tempestade perfeita. Não perfeita no sentido de ideal, mas perfeita no sentido de combinar fatores. Todos os elementos, tais como ventos com força de furacão, junto com uma frente fria e uma tempestade, trabalham juntos para criar o desastre insuperável. Só os ventos já seriam um desafio, mas os ventos, a frente fria e a chuva é a tempestade perfeita. Você não precisa ser um pescador para passar por uma tempestade perfeita. Tudo de que precisa é de uma demissão e uma recessão econômica. Uma doença e de uma transferência do trabalho. De um relacionamento rompido e de uma reprovação na faculdade. Essa já pode ser a tempestade perfeita para nós. Nós podemos lidar com um desafio, mas 2, 3 ao mesmo tempo, é uma onda atrás da outra. Para uma tempestade perfeita, Jesus promete a paz perfeita. Amém, queridos? Se você estiver passando por uma circunstância e mais outra, e você percebe dormindo mal, dor de estômago, calafrio, palpitações, não demore em buscar ajuda. Busque a ajuda de Deus. Busque ajuda com seus amigos, com seus irmãos, familiares, com um médico, psiquiatra, com um psicólogo, um conselheiro cristão. Busque ajuda. E, sobretudo, a paz de Deus, a paz perfeita, guardará a mente e o coração daqueles que creem, que confiam nele. Paulo ainda continua falando sobre a importância de mantermos os nossos pensamentos saudáveis. Olha, ele diz aqui, por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios. Ou seja, para de ficar colocando coisa ruim na sua mente. Pare de ficar vendo coisa ruim, pare de ficar ouvindo coisa ruim. Pare de ficar acessando vídeos ali de WhatsApp, de Instagram, de YouTube, coisa ruim, de acidente. Pare de ver televisão. Para de ver noticiário. Poxa, na hora do almoço, hora de você sentar à mesa, ter um momento tranquilo, em paz, você liga a televisão e só fala de desgraça. Só fala de coisa ruim. Desliga esse negócio. Para de colocar lixo na mente. Por isso que Paulo diz, ocupe a mente com ideias positivas que envolvam tudo o que é bom e merece elogios, tudo o que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. E meus amados, não adianta nada saber de tudo isso se a gente não agir. Por isso que a última palavra que Paulo dá, ele diz, olha, ponham em prática agora.
Hajam, faça o que a Bíblia ensina e não fique apenas sentado escutando. A redução da ansiedade requer obediência e comportamento agradável a Deus, mesmo em meio à ansiedade. Quero convidar você para a gente ler junto o último versículo de hoje, palavras de Jesus Cristo, próximo slide. Vamos todos juntos? Ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhe dará todas essas coisas. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Para cada dia bastam as suas próprias dificuldades. Oremos, irmãos. Pai querido, nosso amado amigo Jesus, obrigado pela tua paz disponível a todos nós. Obrigado pelo teu amor e bondade que tem nos perseguido por todos os dias da nossa vida. Obrigado pelo teu favor sobre nós. Obrigado pela tua palavra, obrigado pela ciência dos homens que podem também desvendar os mistérios e podem trazer a nós recursos para cuidarmos da nossa saúde. Obrigado porque o Senhor é cheio de palavras vivas e que a tua paz, que os teus ensinamentos sejam guardados por cada um de nós e sejam praticados no nosso dia a dia. Nós recebemos a tua paz, Jesus, em nosso coração e nós te damos glórias, louvores e honras por ser tão gentil e tão bondoso para conosco. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe, que o Senhor seja com cada um de vocês hoje e para todo sempre. Amém.